Bom dia, senhor Adroaldo. Bom dia. O doutor Guilherme vai qualificar o senhor e passar algumas informações. Logo após, a gente vai começar os questionamentos. Bom dia, senhor Adroaldo. Novamente agradecemos a presença do senhor aqui para colher o depoimento. Antes de dar início, eu vou fazer a qualificação do senhor, tá bom? Adroaldo Curione, RG 41432083, CPF 328-189-71853, brasileiro, natural de Itápolis, São Paulo, casado, nascido em 25 de setembro de 1948, servidor público municipal, residente na rua Rodrigues Alves, 526, bairro Centro, na cidade de Itápolis, estado de São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de levantamento de dados e apuração de responsabilidade de membros do Poder Executivo local, do procedimento de transferência de valores de contas vinculadas para contas movimento de titularidade da Prefeitura Municipal de Itápolis. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1192, realizada em 19 de novembro de 2019, Resolução 10/2019. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Vereador Ricardo. Bom dia, senhor secretário. Por essa CPI, acho que é a terceira vez que o senhor vem aqui. A primeira vez nós ficamos em cima da questão do dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. E na segunda vez, como surgiu uma divergência entre o posicionamento do senhor e o da senhora Fernando, foi para tirar aquela dúvida com relação ao fundo. E hoje, mais especificamente, nós chamamos o senhor aqui para perguntar sobre o dinheiro do QES. Consta aqui na petição que deu abertura à CPI que em setembro do ano passado a prefeitura pegou R$ 1.570.000 e utilizou de outra forma, não sendo em obras, não ser para os requisitos que o QES exige. Gostaria de saber o que o senhor sabe dessa transação. Sim. O que aconteceu? Esse dinheiro, se eu não me engano, eu paguei o funcionário na sexta e o ICM entrava na terça, se eu não me engano. Foi para pagar funcionário. Folha de pagamento. A secretária de Educação tinha ciência que o senhor fez isso? Não. O prefeito tinha ciência? O prefeito, ele tem a senha dele. A senha ele passa para mim, ele confia em mim. Pode ser que nesse dia eu usei a senha sem ele saber. E o prefeito não estava sabendo que não teria dinheiro para pagar os funcionários. Eu acho que eu nem falei isso para ele, Ricardo. Outras vezes aconteceu isso? Não. Não houve outra vez. Aí Quando que é que foi devolvido esse dinheiro? Então, eu não trouxe essa declaração, eu fiz e foi devolvido nas datas que foi declarado aí, com correção. Então não foi, o senhor pagou, entrou o CMS e devolveu de uma vez. Foi devolvendo picado. Esse do QES, acho que foi numa vez ou duas, preciso dar uma olhada. Eu não trouxe a minha declaração.
Passou 2 meses. Passou mais de um mês. Isso aqui tem quais foram as contas que foram. Ó, essa aqui é do Kevin. Enfim, foram fatiadas. Aqui é da Maxus. Que é muito. Média e alta complexidade. Do SUS da Fernando. Senhor secretário, pelo que a gente observa aqui, os valores foram pelo que a gente verifica aqui, que houve não foi simultânea a retirada e a devolução. Passaram-se alguns dias. A senhora Sandra sabia que o senhor usava esse dinheiro, usou esse dinheiro para pagar salário? Não, isso aí ela não sabia. E foi pago o salário geral da prefeitura. Isso. Tanto dos concursados como não concursados. É, da folha, o que faltar da folha geral do município. Quanto vem desse QESE por ano? Ó, eu precisava, assim, não tenho. Mas hoje nós devemos ter em caixa acho, uns 2 milhões e 400. Agora, por ano, eu preciso levantar. Senhor vereadores? Vereadora Edmércia. Bom dia, secretário. Bom dia. Eu tô aqui pelo Skype, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem. Secretário, na verdade, nessa movimentação toda, da última vez que a gente conversou foi sobre o dinheiro da saúde, de 1 milhão e pouco, né? Existe algum dinheiro do SUS também que foi pego, 910 mil, 100 mil, esses outros dinheiro, não o que foi para a Santa Casa, que a gente já conversou com a secretária da Saúde, mas esses demais dinheiro, inclusive o do QES, esses demais foram para quê?
do QES para pagamento de folha e os demais, que é da saúde também. Sim, se não me falha a memória, é para recolhimento de encargos. Eu precisava levantar mais detalhadamente, mas com certeza foi para... Com certeza não. Para folha. Acho eu que foi por os encargos, FGTS, mas eu preciso levantar, Tá. vereador. O secretário, depois, se possível, secretário, se o senhor puder levantar certinho e nos mandar até sexta-feira, já fica aqui um ofício, tá? Tá ok, pode. Secretário, o senhor disse agora numa resposta que o pagamento seria numa sexta-feira e que o dinheiro para o real pagamento dos funcionários entraria na terça, mas realmente não foi devolvido tudo na terça, foi devolvido picado. Isso. Isso se deve a quê? Provavelmente o ICM que não deu para devolver e fomos devolvendo em partes, corrigido. Tá. E nos meses seguintes, porque depois que teve a denúncia na sessão da Câmara, foi aberta a CPI, os demais meses deu certo o pagamento da folha, vocês tinham dinheiro para fazer esse pagamento dos cargos, como que vocês fizeram para não fazer novamente essas movimentações? Que foi equilibrando e não houve a necessidade e não fizemos mais. Tá. Não houve Só teve alguns meses que não foram pagos Sim. as movimentações, os encargos, né? Exato. Teve alguns meses que não foram pagos os encargos e gerando, inclusive, multas. Isso foi no mês de dezembro, né, vereador? Justamente. Outra questão, secretário, a secretária da Saúde disse que passa a senha para o senhor, para a tesouraria, para que seja feita a movimentação. Aí, após a cariação, o senhor realmente assumiu que movimenta quando precisa ser movimentado. A secretária da Educação agora também, inclusive ela disse que ela nem tem senha de nada, a única senha dela é a do Fundeb, né? A do QES mesmo, quem toma conta é exclusivamente a prefeitura, o financeiro. O senhor, das outras secretarias, é só o senhor que movimenta também? Os secretários não ficam sabendo de nada? A movimentação, ela falou correto, a movimentação dela é do Fundeb. Os outros recursos é pela prefeitura. É só o setor financeiro que faz essas movimentações. Isso. Tá. E outro detalhe, o senhor passou que muitas vezes o prefeito não fica sabendo porque ele não está lá. O senhor acaba informando ele ou ao vice-prefeito sobre algumas movimentações, ou todas? Sim, a gente conversa, por exemplo, ele está viajando, ele autoriza eu fazer, eu falo para ele, né, o que está fazendo, ele tem ciência. Ah, tá. Então o prefeito ou o vice, no caso, quando não está, o senhor passa por outro, eles sabem do que acontece e autorizam o senhor a fazer. Exato. Ah, tá. Não, é porque eu falei assim, estava achando estranho, porque não é possível que o secretário, vamos pensar na prefeitura como uma empresa. Não. O secretário das Finanças não vai fazer uma movimentação de um valor que no caso da educação, são 40 milhões, sem comunicar o dono, entre aspas, da empresa. Então, o prefeito, no caso, o dono da empresa, sabe das movimentações e autoriza o senhor a mexê-las quando necessário, independente de estar certo ou não. Sim. Senhor Adroaldo, os encargos sobre a folha de pagamento que não foram pagos, que gerou aquela multa da União, em decorrência desse, vamos dizer, descontrole orçamentário ou... Sim.
eu não deixaria de recolher, né? Aí em dezembro nós tínhamos uma folha de 13º, 14º, a folha de dezembro, e em dia 20 de dezembro vencia o INSS de novembro e do 13º. Por isso que não foi pago. Quando o senhor se vê nessas situações, ai meu Deus, não vai dar para pagar os funcionários. O senhor anda 2 metros, vai ali no gabinete do prefeito, ou liga nos Estados Unidos falando, senhor prefeito, a coisa está apertada, não vamos ter como pagar os funcionários, o que eu faço? Ou o senhor prefere, vamos dizer assim, não, está tudo sob controle, eu vou arrumar dinheiro para pagar? Não, a gente troca ideia, sim. A prioridade nossa sempre foi pagar o funcionalismo, né? Que até hoje a gente tem pago no último dia útil de cada mês. Com relação aos pagamentos desse ano, o senhor acredita que a prefeitura vai conseguir honrar a folha, tendo em vista esses... Essa folha agora, eu vou conseguir, na prefeitura, né? Vai conseguir pagar na sexta-feira. As próximas tá difícil. Agora nós temos um problema fiscal da lei de responsabilidade, que a partir de 1º de maio, todos os empenhos emitidos, eles têm que ser liquidados até 31 de dezembro ou ficar saldo em caixa. E com todo esse problema financeiro, está difícil. Está difícil. O governo federal está para sancionar aquela lei de socorro aos estados e municípios. Me parece que ele vai sancionar hoje, para que ele vai dividir em 4 parcelas. O município de Itápolis deve receber 1 milhão, 1 milhão e 100, pelos que os meus cálculos, para a gente tentar ir se mantendo. O problema é o segundo semestre é mais complicado, né? O segundo semestre sempre foi mais complicado, porque nós não temos mais a arrecadação. Senhor Adroaldo, Oi. Esses 2 meses aqui que nós temos essa pandemia, provavelmente muitas horas extras não foram feitas. Ou foram feitas? Para que eu tenho a impressão que não. Mas a folha de pagamento a folha está diminuiu? mantendo o valor líquido que eu passo para o banco em torno de 2 milhões e 400. Isso é o que vai acreditado no banco para os funcionários. Está girando agora em torno de 2 milhões e 400 e mais o ticket dá 500 mil. Só aí, agora, nessa semana, nós temos que desembolsar 3 milhões de reais. Então a prefeitura gasta com todos os 1.200 funcionários 3 milhões de reais. Não, e depois aí tem aí tem encargos, né? Aí eu tenho que recolher o 14º. A folha nossa hoje, sem medo, ela gira em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões. É preocupante com todo esse problema que está acontecendo. Segundo semestre. Mas o funcionalismo, pelo menos, nós temos que honrar com o FPM, o ICM, que gradativamente ele está diminuindo, né? Nós temos que tomar para não gerar um desconforto, de não pagar o funcionalismo, que trabalha, ele tem, né? Mas vamos ver, mês a mês, o que as providências que têm que ser tomadas. Secretário? Pois não. Só pegando um gancho aí na pergunta e na resposta do senhor e na pergunta do vereador, o senhor sendo um secretário de finanças,
pessoal, inclusive, do prefeito, lógico, tem que ser de confiança mesmo, mas o senhor não orienta com uma folha tão alta de pagamento, a pelo menos ele a diminuir os cargos de confiança? Eu sei que a gente está entrando num lado político da questão, mas também não seria justo deixar de pagar um funcionário concursado de carreira para manter vários secretários, que a gente vê que a secretaria não está funcionando de nada. É a reclamação de vereador, é a reclamação da população, todos estão enxergando que tem determinadas secretarias que não vale a pena existir. E com salários altíssimos, nós temos exemplo aí da Secretaria da Habitação, que todo final de ano vem suplementação de verba, suplementação, para poder pagar funcionário de secretário e adjunto. Então, eu acredito até que o senhor, como um homem de confiança do senhor prefeito, do vice, como secretário de Finanças, poderia alertar até eles para que determinadas secretarias não tivessem esses cargos ocupados, até para sobrar um pouco para pagamento correto dos funcionários públicos, tá? Fica aqui deixa aí para o senhor. E eu só gostaria de complementar, eu não sei se o vereador perguntou, eu não entendi. O senhor disse que os encargos de dezembro não foram pagos e depois até teve uma multa. Esses daí já foram acertados? Esses valores já. O de dezembro e a multa. Isso. Não, a multa não. Tá. Só um parênteses aí, por favor. Eu tenho o Ministério Público. Houve uma solicitação que tem que o prefeito e eu tenho que responder. Isso vence sexta-feira sobre a multa. Tá. Então eu vou ter que responder para o Ministério Público o que houve para ver, né? Ele pediu juridicamente, acho que é informação, né? É isso, né? Então, sim. Então eu tenho que informar até sexta-feira das multas. Se vai ter que devolver ou não vai, se vai ser pessoal minha ou o prefeito, então... Tá. Entendi. E de janeiro para frente, como estão esses encargos? Não, estão sendo... Foram pagos de janeiro para frente? Inclusive, acho que tem um requerimento meu para ser respondido lá. Está sendo respondido, mas o governo federal... Eu não me recordo se foi a partir de abril, de maio, nós estamos recolhendo a parte patronal. Não, a parte de empregados. A parte patronal não estão pagando. Vai a partir de, acho que é de julho. A medida provisória. Não, então, mas tudo mas bem, está mas sendo isso, recolhido. Em janeiro e fevereiro, eu acho que é a partir de março isso. Isso. Agora, o resto está sendo... janeiro e fevereiro foram pagos? Está recolhido estão sendo recolhidos e o FGTS também. Tá, e a parte patronal também? Janeiro e fevereiro? Sim. Tá. Parou então, de pagar, se eu não me falo em memória aqui, a partir da medida provisória ou da determinação do governo federal. Tá, a partir da medida provisória, o senhor deixou de pagar a parte patronal e provavelmente o governo vai lançar para dividir isso daí em 6 vezes. Isso, se eu não me engano, é isso aí, a partir de julho, agosto, né? Isso, e vocês vão ter esse dinheiro para fazer esse pagamento? Exatamente, é onde que nós vamos ter que sentar e nós temos esses problemas dos 5 milhões que vem aí para ver, exatamente, nós temos que guardar isso aí para... Porque fica uma dúvida que o senhor disse que, assim, a gente sabe que no segundo semestre já tem menos arrecadação. Exatamente. Então, nós estamos deixando de pagar, vocês estão deixando de pagar março, abril, maio e junho, vamos dizer assim. Aí entra o segundo semestre e vai ter que pagar o segundo semestre, mais a parcela desses outros meses, e tendo menos arrecadação. Então, a preocupação fica aí, né, secretário? Sem dúvida, essa preocupação é muito... Por isso que aí eu fiz aquela colocação do senhor indicar, conversar com o próprio prefeito, que existem cargos comissionados sem necessidade, e a gente vê um monte de troca de
e vai para a secretaria de tal, volta para adjunto de tal. Isso tudo leva a folha de pagamento por causa das rescisões. Então, é uma medida que o senhor poderia orientar Sim. o prefeito a fazer. Sim. Senhor secretário, quando começou a chegar para pagar esse monte de rescisão lá para o senhor e contratar as pessoas em outros cargos diferentes, o senhor não achou não deu nenhum alerta falando, ó, não, vamos segurar isso aí, nós estamos com pouco dinheiro? Não, a gente tem conversado assim, o doutor Ricardo. A gente tem falado que a situação tem que, porque senão ele não vai fechar as contas, e ele tem responsabilidade esse ano, na lei fiscal, né? Ele tá bem orientado, eu oriento que os compromissos assumidos ele tem que quitar até 31/12. Eu tenho uma pergunta em relação ao QESE. Nós temos aproximadamente, para esse ano, 1.700.000 do QESE, né, secretário? E até março já entrou praticamente 490 mil. O senhor já sabe o que foi usado disso? Então, o QESE nós temos usado para a construção das escolas, né? E o convênio vamos dizer assim, dos pirueiros, o que cabe ao município, né? Não sei se é de 14% ou 16%. A contrapartida do município está sendo usada com o dinheiro do QESE. Tá, e as escolas que o senhor diz, quais são as escolas? Monte Verde? Monte Verde. Mas seriam as contrapartidas só também, né? Como que é, o Edmércio? Essas escolas aqui, Monte Verde e Dona Bela... Monte Verde, já Monte tem Bela, o Toledo, né? É tudo... o Toledo já terminou. Sim. Agora está o Monte Verde e a Dona Bela, né? Então, mas esse dinheiro aí é da contrapartida que vocês estão usando. Das escolas? Não, a escola é total, não é contrapartida, não. Senhor secretário, essas escolas, se ficarem prontas, elas têm serventuários para pôr na escola? Eu acredito que tem, né? Porque não vai poder, esse ano não se contrata mais, né, o doutor Ricardo? Mas por exemplo, a expectativa é que essas duas escolas abriguem 200 crianças, 400 crianças, que é a fila que tem. E as outras escolas também têm defasagem de pessoal. Da onde vai remanejar? Então, E esse ano não pode se contratar, né? Além de não poder, nós não temos nem condição do financeiro da crise, não temos nem condição. Alguém mais? Senhor Marcelo. Eu gostaria, presidente. Secretário, uma pergunta assim que eu não consegui entender. A secretária da Educação disse que o dinheiro do QESE desse ano está sendo usado como contrapartida nessas duas escolas, na EMEI, na Dona Bela e no Monte Verde. Aí eu não entendi, parece que o senhor falou que não é só contrapartida, esse dinheiro é total dessas escolas, que a prefeitura desse QESE? Só tiver, é total, só se tiver muito enganado, mas é a construção total das escolas. A contrapartida, que eu acho que ela quer dizer, é do convênio com o governo do estado dos pirueiros, salvo o melhor juiz. Hein? Não, ela não citou nada de pirueiro, ela citou só das escolas mesmo. Inclusive, ela citou que esse dinheiro do QES está sendo usado na contrapartida das escolas.
Mas, assim, só para confirmar, então, Mas eu posso ir, o não. dinheiro que veio do... Pode terminar. O dinheiro do que nós temos dinheiro, tem. Dá para construir. Sim. É só medir, tem dinheiro na conta da prefeitura do QES. Dá para terminar, dá para terminar as Não, eu escolas. entendi, mas esse dinheiro do QES, então, não é verba que veio específica pro Monte Verde e pro Dona Não, Bela. Eu acho, assim, não. pelo que deu a entender da secretária, o dinheiro do QES é a contrapartida da prefeitura. Então, não seria isso. Olha, seria construção total das creches. Tenho quase certeza, Vidimar. Se eu tiver errado, eu conserto para você, te ligo, né? Depois Tá. eu te passo. Eu te passo ainda hoje à tarde. Faz um documento, faz um documento, porque a gente deixa registrado na comissão. Até sexta-feira eu te passo. Porque a dos perueiros a gente entendeu que é a contrapartida. É a contrapartida, exato. Tá. E esse dinheiro do QES, então, está sendo usado para perueiro e para construção de escolas. Tem mais alguma coisa que vocês estão usando? Não, só para construção e essa contrapartida. Salve mesmo. Tá. Mas eu levanto e passo para aqui na Câmara até sexta-feira. Tá. Tá bom? Senhor secretário, a gente agradece a presença do senhor aqui. Pode encerrar, Marcelo.